Paz do Senhor, irmão. Estamos aqui mais uma vez, o canal Teologia em Família, e vamos meditar mais uma vez em um texto que está em João, capítulo de número 6. Pegue sua Bíblia, João, capítulo de número 6, versículo de número 44, que diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A intenção aqui hoje é trabalhar as duas linhas de pensamento a respeito da salvação. Porque existem aqueles que entendem que a salvação é uma ação soberana de Deus, de tal forma que Deus age no homem, que é impossível que o homem rejeite a salvação. Por outro lado, tem aqueles que são os arminianos. Quem tem o primeiro pensamento é o calvinista. Por outro lado, são aqueles que são arminianos, que entendem que Deus ele vai até o homem, levando a mensagem do Evangelho, e Deus tenta convencer o homem, através da mensagem do Evangelho, que Jesus é o melhor caminho, e cabe ao homem aceitar ou não a mensagem. Então, de forma resumida, o calvinismo entende que Deus ele atua no homem de tal forma que o homem aceita Jesus e acabou. E Deus faz isso com quem ele quer. O arminiano, ele entende que Deus ele vai tentar convencer todo mundo a aceitar Jesus. E só vai aceitar quem quiser aceitar, não quem Deus quer, mas quem quiser aceitar. Então essas duas linhas de pensamento se diferenciam dessa forma. Em uma, Deus salva, independente, não totalmente independente, mas Deus salva agindo no homem, quem ele quer. E na outra, Deus quer, mas ele não consegue salvar, a não ser que o homem aceite. Resumindo. E essas duas linhas ela tem pensamentos diferentes, ela diverge na interpretação de João 6,44. Aqueles que entendem que João 6,44 faz uma referência clara à ação única de Deus na vontade do homem, eles defendem que Deus realmente vai lá e ele vai trazer o homem, porque Jesus disse que aquele que o Pai não trouxer, não venha dele. Deus, ele decidiu salvar alguns e ele vai lá buscar e vai trazer até Jesus Cristo. Mas tem aqueles que entendem que quando Jesus falou que o Pai iria trazer, é que o Pai ele vai até essas pessoas levando a mensagem do Evangelho, vai oferecer, essas pessoas vão decidir se vão querer ou não, e aquele que decidir que quer, Deus traz, e o que decidir que não quer, fica lá. Então, existe essas duas linhas de interpretação. A segunda, que é os arminianos, ele entende que há um processo entre a pregação e a salvação, e esse processo é o homem aceitar ou não a mensagem do Evangelho. Então Deus ele tem por obrigação, e ele tem que conseguir, que senão ele não vai conseguir salvar ninguém, de convencer, persuadir ou induzir as pessoas a aceitar a mensagem do Evangelho. Então a primeira pergunta é a seguinte: no texto de João 6,44, se Deus quisesse falar, por exemplo, que se Jesus quisesse falar que o Pai iria convencer para vir até Cristo, será que existe termo ou palavra no grego para ser traduzida como convencer ou o convencimento? Existe sim. Esta palavra é elenco. Esta palavra elenco no grego, ela aparece no João 3,28, 8,9 e 46 e em João 16,8. Ou seja, se Jesus quisesse falar que aqueles que o Pai não trouxer, não vem a mim, ou aqueles que o Pai trouxer, vem a mim, se Jesus quisesse falar aquele que o Pai persuadir, ou aquele que o Pai não persuadir, se Jesus quisesse utilizar esse tipo, ou se expressar dessa forma, a palavra utilizada seria elenco. Porém, você pode dizer, não, mas existem palavras que são sinônimo. Deus não poderia se utilizar da palavra ou do verbo convencer, e poderia utilizar o verbo ou a palavra persuadir. Porque Jesus poderia estar tratando de uma persuasão. Existe palavra no grego para persuadir? Existe, peito. Essa palavra peito, ela se encontra em Mateus 22:20, 28:14. Eu vou usar aqui bastante os evangelhos.
Marcos 10, 24, Lucas 11, 22 e outros textos que eu não coloquei aqui, em que a nossa língua ela traduz por persuadir, essa palavra grega, esse verbo peito. Aí você poderia dizer, não, mas pode ser que Jesus não queria falar sobre um convencimento, a persuasão, mas uma indução. Deus iria induzir aquela pessoa a aceitar a mensagem do Evangelho. Existe alguma palavra no texto grego para induzir? Existe. É hipodeiknime. Está lá em Mateus 3,7, Lucas 3,7 e Atos 9,16. Depois vocês leem para a gente ganhar tempo no vídeo. Então, se Jesus quisesse falar, se Jesus quisesse se expressar, se Jesus quisesse nos anunciar, ou se Jesus quisesse falar que o Pai convence, persuade ou induz, Jesus iria utilizar uma dessas palavras no grego. Porém, o que a Bíblia nos fala é que o termo utilizado foi helxe. E esse termo helxe, seu sentido mais, vamos dizer assim, seu sentido mais forte, o seu principal sentido é puxar, arrastar, ou também, como foi traduzido aqui em cima, trazer. Puxar, arrastar ou trazer. E vamos ver alguns dicionários aqui de grego. Eu sempre gosto de usar dicionários, chaves linguísticas, para não ficar só na minha autoridade, para nós entendermos o significado dessa palavra. Vamos ver aqui, João, capítulo número 6, versículo de número 44. Deixa eu acertar direitinho aqui. Tá aqui, né? Opa! Aqui. Helxe. Ele diz aqui que está no arísto, no subjuntivo, né? O verbo helco. E a ideia aqui é de puxar e arrastar. Ele fala aqui que existe um sentido aqui que figurado. Mas é puxar e arrastar. Vamos ver mais um dicionário aqui. O dicionário de grego do Novo Testamento. Aliás, antes de ver esse dicionário, deixa eu me lembrei de algo aqui. Deixa eu tentar argumentar aqui o que significa nesse texto essa palavra helxe. Porque é o seguinte, o que Jesus está falando aqui, ele nos traz uma ideia de que Deus, ele vai até o homem, ele vai pegar este homem e vai trazer este homem até Jesus. E nesse aspecto, se nós lermos alguns textos, deixa eu pegar aqui, aonde essa palavra é utilizada, porque essa palavra não aparece só aqui em João 6,44, essa palavra também aparece em João 18,10, 21,6, 21,11, Atos 16,19, 21,30 e em Tiago 2,6. Se nós pegarmos alguns textos em que essa palavra aparece, a gente vai ver que tem algo muito importante que nós precisamos aprender. Aqui, vamos lá, João, vou ler o 21,6, 21,11, 21,6, diz assim, e ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e já não podiam tirar, trazer a rede, tirar a rede do mar. No versículo 11, ele diz assim, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Aqui é traduzido como puxar. Atos 16, 19, vou lá dar uma lida, sair um pouquinho do Evangelho. Atos 16, 19, ele diz o seguinte, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram, ou seja, algumas traduções dizem, os arrastaram até a praça. Então, se nós compararmos as ações realizadas através desse verbo nos textos em que ele está sendo utilizado, nós vamos perceber que o agente está realizando uma ação em que ele está precisando colocar uma força, porque existe uma força contrária que está fazendo com que ele exerça uma força para poder trazer até ele o que ele quer trazer. No caso, por exemplo, da rede. Pedro ele queria tirar a rede do mar, porém a rede estava cheia de peixe. E por lá estar cheio de peixe, havia uma força contrária à força que Pedro estava exercendo.
Então é necessário que Pedro exercesse uma força para poder tirar essa rede de dentro do mar. Da mesma forma, Paulo diz que arrastaram ele, levaram, contrário à vontade de Paulo, levaram Paulo, arrastaram Paulo e Silas. E o texto aqui, na realidade, ele está tentando nos mostrar que Deus, ele vai realizar algo de tal forma que é necessário Deus exercer uma força de tal modo e que essa força ela é empregada porque ela necessita ser empregada em função de quem está sofrendo a ação. Então a ideia aqui não é de que Deus vai chegar e vai convencer, persuadir ou induzir uma pessoa a aceitar o Evangelho. A ideia aqui é que existe uma pessoa que não quer o Evangelho, alguém que não quer sair da posição que está, no estado de inércia, e Deus ele vai lá e vai tirar aquela pessoa daquele estado e levar até Jesus. E não existe termo aqui, ou um texto tão profundo a respeito da graça irresistível e da ação de Deus como esse texto. Porque aqui Deus não vai persuadir, Deus não vai induzir, aqui Deus não vai convencer. Aqui Deus vai agir sobre uma pessoa de tal forma que Deus vai mudar a sua natureza. Deus vai transformar o intelecto daquela pessoa. Deus não vai persuadi-la, Deus vai agir nela de tal forma que ela vai aceitar o Evangelho. Então, o que Jesus está falando aqui de forma enfática e de forma profunda é que, apesar do homem não querer, Deus vai agir na vontade do homem, Deus vai agir no intelecto do homem, Deus vai agir no profundo do homem, na parte que toca o homem, de modo que Deus vai transformar essa parte interior do homem, e a partir daquele momento que Deus vai transformar o homem interior, que era uma força de oposição, uma força de Deus, Deus vai trazê-lo até o Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Jesus está falando. Então aqui independe da ação do homem. Independe da ação daquele que recebe a graça de Deus. Aqui Deus não persuade, tentando convencê-lo ou induzi-lo a aceitar Jesus Cristo. Aqui Deus ele age no homem, mudando o homem, transformando o homem, de modo que é impossível que este homem não venha para o Senhor Jesus Cristo. Para encerrarmos, vou pegar aqui o dicionário de grego da editora Paulus e vamos ver aqui o que aqui esse dicionário fala. Muito bom esse dicionário, eu gosto dele. Olhe que coisa tocante o que é que esse dicionário fala aqui. Ó. Olha aqui. Opa! Helks. Ok, ficou bom aí? Aqui. Puxar. Beleza? Até aí tudo bem. Aí puxar o quê? Ele diz alguém ou algo. Puxar alguém ou algo. Vou usar mais um léxico aqui, que é o léxico, desculpe, que é o léxico de Johannes. E quando ele fala desse verbo, ele diz o seguinte, eu vou ler, diz assim, helco, puxar ou arrastar. Agora o detalhe, sendo necessário o emprego de força, vou repetir, puxar ou arrastar, sendo necessário o emprego de força por causa da inércia do objeto que é puxado. É isso que significa o texto. Aqui no texto, Deus não vai persuadir, Deus não vai induzir, Deus não vai convencer. Deus ele vai agir no homem de tal forma que Deus vai mudar a vontade do homem e este homem ele vai vir para o Senhor Jesus Cristo. Isso é que Jesus está querendo falar. E para finalizar, deixa eu colocar aqui um texto importante, porque esse termo grego aqui, ele também aparece na versão grega do Antigo Testamento. Ele aparece lá, desculpa o termo helxin, ele aparece lá também, e ele aparece no texto de Cantares 1:4. E no termo de Cantares 1:4, ele aparece com uma ideia de levar. Deixa eu pegar o texto aqui, deixa eu ver, cadê a Bíblia? Aqui. Diz assim, Cantares. Cantares.
Cantares 1:4. Leva-me tu. Leva-me. A ideia aqui é de alguém que vai ser pego no colo e vai ser conduzido a algum lugar. Então, e esse termo no hebraico ele é forte, porque esse termo no hebraico, no texto de Cantares, ele traz uma ideia, a conotação ali, de arrancar, de puxar, de arrastar. No hebraico, observe que desde o hebraico, que esse termo grego ele foi o termo utilizado para traduzir o termo hebraico de Cantares 1:4, que o sentido já é de arrastar, de puxar, de carregar, de levar. E é esse o termo que é utilizado ali em Cantares 1:4. Aí aparece também Jeremias 38:13 e assim sucessivamente, na Septuaginta. Então observamos que a ideia final mesmo é de alguém que vai exercer uma força sobre um corpo, e este corpo ele está no estado de inércia. E na realidade ele não poderia sair da posição que está, e nem decidir nada, nem podia ir para a direita, nem para a esquerda. Aliás, exerceria até uma força contrária a quem está exercendo a ação. E é isso que acontece. O que Jesus está falando é o seguinte, é que o homem ele não tem capacidade para vir para Deus, o homem ele se opõe a Deus, mas Deus, o Pai, ele vai lá, vai agir de tal forma no homem, que este homem ele vai vir para o Senhor Jesus Cristo, mas ele só vem se o Pai for lá e mudar a natureza do homem. Ele ressuscitar o homem que está no estado de morte espiritual. Então é assim que Deus vai agir no homem. É isso que Jesus está querendo falar. Jesus não está falando que Deus vai pegar uma mensagem, vai persuadir, vai convencer, vai induzir. Não. Se Deus quisesse convencer, ele usaria o termo, como a gente viu aqui, elenco. Se ele quisesse persuadir, ele usaria o termo peito. E se ele quisesse induzir, ele usaria o termo que? Hipodecnume. Ou seja, porém, nenhum dos três termos foi utilizado. Por quê? Porque o que Jesus queria falar não era que Deus ia persuadir, Deus ia convencer, Jesus queria falar que Deus iria lá, iria mudar a natureza do homem, transformar o homem de tal forma que ele viria até Jesus Cristo. Porque é assim que Deus faz com aqueles que ele elegeu e que ele quer salvar. Amém? Então fica aqui a explicação. Não vamos parar com esse negócio de tentar mudar o sentido do texto, de tentar mascarar o sentido do texto, de tentar... eu estou falando isso aqui porque eu vi recentemente exposições ou argumentos de que o termo grego aqui utilizado, helpse, a ideia aqui é de persuadir, é de convencer, como se não houvesse termos no texto grego para Jesus utilizar se ele quisesse falar isso aí. Mas o termo aqui utilizado é helps, e a ideia final aqui é de uma operação de Deus e de uma operação que não depende de uma decisão humana a priori. É Deus que vai agir. Aqui o que está sendo ressaltado, enfatizado, o que está sendo colocado aqui por Jesus Cristo é uma ação monérgica. Não há uma sinergia aqui. Deus não vai chegar lá e vai perguntar: você quer vir para o meu colo? Venha que eu vou te levar. Não, Deus vai chegar lá e Deus vai trazer até Jesus Cristo. Como isso acontece? Deus vai agir na vontade do homem, Deus vai agir na natureza do homem, Deus vai agir no intelecto do homem. Para começar, Deus vai ressuscitá-lo. E quando Deus ressuscitá-lo, ele vai vir até o Senhor Jesus Cristo. Porque afinal de contas, não tem como morto ir até ninguém. Ele precisa ser ressuscitado antes mesmo que ele possa ir a algum lugar. Então, está aqui mais um texto para nós meditarmos e que Deus continue abençoando. Aprenda para não ficar por aí falando besteira. Amém? Obrigado.